a parábola do filho pródigo, ou a parábola dos dois filhos. Que lições será que podemos tirar dessa parábola? Em que contexto será que Jesus contou ela? Tudo isso nós vamos refletir hoje juntos. Uma breve explicação que é importante dizer é que Jesus costumava ensinar por parábolas, que são histórias com o sentido de analisarmos a analogia que ele fez por trás, para nosso entendimento, para o nosso crescimento. E o contexto que Jesus contou essa parábola foi quando ele estava cercado de publicanos, de pecadores, que se reuniram para ouvi-lo. Os publicanos eram aqueles cobradores de impostos que estavam a serviço do Império Romano e, portanto, eram vistos com maus olhos, até vistos como traidores pelo povo, porque tinha que cobrar o dinheiro da população. Já os pecadores eram aquelas pessoas que tinham envolvimento em situações marginais e, na época, possuíam uma má reputação na sociedade. Então, o povo judeu era recomendado não ter contato com esses dois tipos de pessoas, muito menos dar ensinamentos sobre as leis ou passar conhecimento. Mas Jesus fazia diferente. Ele fazia questão de comer junto com eles, ensinar, estar em contato com eles, contrariando aquela ideia religiosa errada que eles tinham. Mas Jesus não fazia isso para ser do contra. Ele tinha por trás um grande ensinamento. Ele queria nos deixar uma lição. E é importante dizer que cada fala de Jesus, cada atitude de Jesus teve um motivo. E o convite é estudarmos cada fala, cada atitude, para entender o que ele quis nos mostrar. Os doutores da lei, as pessoas mais sábias da cidade, os fariseus, eles ficavam sem entender aquilo. Como é que Jesus poderia fazer isso? Eles entendiam que Deus recebe e acolhe os pecadores que se arrependem. Mas eles não compreendiam que próprio Deus ia ao encontro deles. Eles não entendiam como é que Jesus ia ao encontro deles. Para eles era compreensível que as pessoas vinham até ele se arrepender. Mas não, e Jesus quis mostrar o contrário. Que ele também pode ir ao encontro deles, acolher, ensinar. Então, Jesus conta para essas pessoas, para esses doutores da lei que não entendiam, três parábolas que transmitem essa mensagem de que Deus vai ao encontro das pessoas perdidas, dos pecadores, daqueles que se arrependem. As três parábolas estão lá no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. É a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. E é essa parábola que nós vamos estudar hoje. O filho pródigo. Talvez não seja um título mais apropriado, porque a parábola é muito mais sobre o pai, sobre o filho. Por esse motivo é que alguns estudiosos ao longo do tempo eles preferiam chamar de outros títulos. Parábola do pai que espera, parábola do pai pródigo, o amor pródigo para o filho pródigo. Mas aqui cabe a escolha de cada um. O importante é o ensinamento que vem nos trazer. A palavra pródigo, só para a gente, antes de iniciar, entendermos, ela tem um sentido de extravagante, no sentido que a parábola traz, é aquele que passou dos limites, foi além dos seus limites, gastou tudo que tinha, né? Então a parábola, Jesus começa contando assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: dai-me a porção que me cabe da propriedade, os recursos. Então, o pai repartiu os recursos entre eles. Um detalhe é que nessa época a divisão das terras era dividida depois que o pai, o dono das terras, vinha a morrer. E quando alguém pede a parte dele antes da morte, é como se fosse que estivesse desejando a morte dele. Por isso aquilo foi visto com maus olhos pelo vilarejo ao redor. Foi um insulto ao pai. Mas mesmo assim ele fez a divisão entre os 2 filhos. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho novo, aquele que pediu a parte, se ausentou para uma região distante. Lá dissipou a sua propriedade, vivendo dissolutamente, gastou tudo o que tinha. Comida, bebidas, festas. E depois de ele gastar todas essas coisas, houve naquela região uma fome severa
e ele começou a passar necessidade. E partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região para ter um trabalho. Ele foi cuidar de porcos, apacentar e cuidar de porcos. E nessa época, cuidar de porcos era considerado uma grande humilhação, pois na tradição, esses animais eram considerados sujos, impuros, e portanto eles acreditavam que quem cuidasse de porcos eram amaldiçoados. Ele desejava muito comer alfarrobas, que eram vegetais que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Mas caindo em si, ele disse: os assalariados do meu pai têm tanta abundância, têm tanto pão, e eu aqui com fome. Nesse momento nós vemos o começo da transformação do filho pródigo, quando surge dentro dele o arrependimento pelos erros que cometeu, a saudade de casa, vendo que ele lá, até os trabalhadores do pai eram melhor tratados. Então, após levantar, ele pensou: eu irei até o meu pai e falarei: pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como teus assalariados. Nesse momento é o que ele pensou. Arrependido do que lhe foi feito, ele foi ao encontro do pai para falar isso. E nesse momento aquele filho mais novo não era mais o mesmo rapaz. Aquele rapaz inconsciente que queria só aproveitar. Ele reconhece o erro e sabe que foi ingrato com o pai. Então ele levantou-se, dirigiu-se ao próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu e compadeceu, e foi correndo, lançou-se sobre ele um beijo repetidamente. Nessa atitude do pai, nós vemos grandes lições e comportamentos que não eram comuns na época. Por exemplo, um ancião, aquele dono de terra, correr não era uma atitude digna, mas o pai não se importou, foi ao encontro daquele filho arrependido, não se importando nas roupas, nos traços de miséria, beijou ele repetidamente. E essa atitude do beijo representa que o filho não precisava dizer nada. Era o sinal que o pai aceita o perdão e acolhe o filho que estava perdido. Um gesto simples, mas que tem grande significado. O filho mesmo assim diz: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestir. Põe um anel no dedo e sandálias nos pés. Traz um novilho cevado. Vamos comer e aproveitar. Porque esse meu filho que estava morto reviveu. Estava perdido e foi achado. Esses pequenos símbolos de trazer a roupa, o anel que representa estar de volta à família, as sandálias dizendo que ele é um homem livre, não um escravo que anda descalço, o novilho, que é comido somente em ocasiões especiais, nos mostra que o pai está sempre disposto e aberto a receber os filhos que o abandonam, a receber aqueles filhos que se arrependem. Porém, tem um outro filho. São dois filhos, o que ficou e o que foi embora. O filho que ficou, o mais velho, estava no campo, e assim que chegou, se aproximou da casa, ouviu aquelas músicas, dança e alguém disse para ele: o teu irmão chegou e teu pai sacrificou o novilho cevado, porque recuperou o filho saudável. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. O pai, porém, saindo, procurava conciliá-lo. Agora ele se sentia injustiçado, porque seu pai tinha feito uma festa para o seu irmão responsável, somente porque ele tinha voltado para casa. Só que o pai explicou que tudo o que ele tinha pertencia a ele, pertencia ao filho mais velho. Mas a celebração era importante porque antes era como se o filho mais novo estivesse morto e agora tinha voltado à vida. O pai não estava celebrando os erros do filho, mas sim a mudança de vida. As lições que podemos tirar dessa parábola são inúmeras. Não só ela, mas todo o capítulo 15 no Evangelho de Lucas é um convite a gente refletir e pensar no amor extraordinário de Deus sobre nós. Essa parábola nos ensina também que o pai, na história, é Deus. E ele se alegra, se anima na conversão de um filho arrependido. Sempre, sempre ele vai estar de braços abertos
para receber aquele que volta de um caminho errado que escolheu. Essa é uma afirmação que nós temos que ter claro em nós, dentro do nosso coração e na nossa mente. Não importa o que você faz ou o que você fez. Não importa o que você deixou de fazer, seja a pior coisa do mundo. O amor de Deus não vai mudar por você. O amor de Deus é imenso, a gente não tem como mensurar isso. Ele nos ama na mesma medida. Ele não ama um médio, espírita, aquele que faz palestra, caridoso, mais do que aquele assassino, aquele que comete erros. Não existe escala de amor, um amor mais, um amor menos. É um amor igual, um amor imenso que a gente não tem como mensurar. E por mais erros que a gente comete, por mais escolhas erradas que fazemos, o amor dele não vai mudar. Não muda. E em segundo lugar, a parábola do filho pródigo ela nos convida a refletir sobre qual tem sido a nossa posição, a nossa visão diante daqueles perdidos, diante daqueles que cometem erros, diante daqueles que cometeram erros, estão perdidos e vêm se arrepender. Aqui a gente tem uma grande lição, né? Diante dos perdidos nós podemos assumir algumas atitudes. Podemos odiá-los, não querer saber mais, tratar com indiferença, ou recebê-lo quando vem até nós, buscá-lo. Como um seguidor de Jesus, que somos nós, qual tem sido a nossa atitude? Estamos mais parecidos com Jesus, que acolhe, vai ao encontro desses irmãos, ou com os fariseus, doutores da lei, que rejeitam esses irmãos que erraram? Como é fácil a gente se sentir injustiçado, né, com inveja, quando uma outra pessoa menos digna é abençoada por Deus. Mas fulano não faz nada, comete erros e mesmo assim tem grandes coisas. Mas o arrependimento deveria ser motivo de grande alegria para todos nós. Quando a gente larga a inveja dentro do nosso coração, vemos que também Deus nos dá muita bênção que a gente pode aproveitar. A gente não tem motivo para ter inveja. Não temos motivos para ter inveja. Então, as duas lições principais das inúmeras que essa parábola tem-nos para trazer é de que o nosso comportamento, a nossa visão diante de alguém que volta arrependido é como a de Jesus, que ensina, vive e acolhe os pecadores. Esse é o nosso propósito. Também não importa o que você faz de errado. Não importa o que você fez de errado na vida. Se dentro de você tem um arrependimento sincero, isso já é o que basta para Deus. Ele te ama incondicionalmente e está à sua procura, esperando para que você retorne ao encontro dele. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Estamos programados para ir ao encontro dele. Isso é uma lei. Ele nos espera de braços abertos. Por mais que a gente desvie, escolha caminhos errados, atitudes erradas, o nosso final é o encontro dele. É um imã que está nos puxando. Mas ele, com todo o seu amor, permite que esse imã se afaste por questões que nós escolhemos, por escolhas nossas. Mas no momento que nos arrependemos, buscamos nos melhorar, esse imã cada vez fica mais próximo. Que essas lições possam chegar até o seu coração, nos ajudar hoje e sempre. Muito amor e luz. Fiquem com Deus e na paz de Jesus.